nós iremos aí, né, lembrar alguns pontos, ou melhor, lembrar alguns pontos não, nós iremos lembrar todo o segundo reinado através de slides. Eu separei slides informando os fatos que aconteceram no segundo reinado, né? Nós começamos esse assunto lá no começo de setembro. Então, vocês viram, né, que o segundo reinado, ele teve o início com o golpe da maioridade, foi quando Dom Pedro II assumiu o governo, né, dando início ao segundo reinado. Nós vimos que nesse segundo reinado existiu um período que foi de eleição, né? Ué, professora, eleição do imperador? Não, claro que não, né? Eleição dos parlamentares, deputados e senadores. Esse período de eleição foi intitulado como eleições do cacete. Ué, como assim? Porque essas eleições utilizavam violência, né? Tinha muitas fraudes. Vimos também que Dom Pedro II, para mostrar que o Brasil era moderno, né? Ele acabou copiando aí o modelo político da Inglaterra, né? O modelo parlamentarista, tá? O parlamentarismo. Só que o nosso parlamentarismo foi muito diferente, né? Nós vimos que na Inglaterra, o primeiro-ministro que comandava o Estado e o imperador era uma figura representativa da monarquia. E quando Dom Pedro trouxe o parlamentarismo para o Brasil, ele fez ao contrário. O primeiro-ministro era uma figura representativa do parlamento e o imperador era quem mandava, né? Por isso o parlamentarismo às avessas. Nós vimos que no segundo reinado houve aí a Guerra do Paraguai, né? Onde o Paraguai queria o controle da Bacia da Platina, da Bacia da Prata, né? Dos rios que circulavam aí, que contornam, que correm, né? Pela Argentina, pelo Brasil, pelo Uruguai e Paraguai. Então, devido a essa tentativa de controlar esses rios, houve aí a Guerra do Paraguai, onde a Argentina, o Brasil e o Uruguai se uniram, formaram a Tríplice Aliança contra o Paraguai, né? Nós vimos também no segundo reinado que o café foi o maior produto de produção e exportação do Brasil, que esse sucesso do café trouxe para cá a modernização, tá? Trouxe para cá a construção de estradas, trouxe ferrovias, trouxe o trem, trouxe a modernização. O Barão Mauá foi um grande empresário do segundo reinado, foi um homem importantíssimo que investiu muito nessa modernização. Vimos também a entrada de imigrantes no território brasileiro, né? Essa entrada, essa vinda de imigrantes, muito aconteceu aí por conta, né, da Lei Eusébio de Queiroz, que proibia aí o tráfico negreiro no Brasil. Lembrando que essa lei ela só ocorreu devido à pressão da Inglaterra no território brasileiro, né? Primeiro nós tivemos a lei inglesa, Pilhardin, que proibia aí, né, o tráfico negreiro, que inclusive prendia, né, navios que faziam esse tráfico. E aí, por conta disso, o rei, né, o Dom Pedro II, criou aí a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo definitivamente o tráfico. Essa lei, Eusébio de Queiroz, ela, além de proibir o tráfico negreiro, ela intensificou o tráfico entre as províncias, tá? Então, nós passamos a ter mais aí o comércio de negros entre as províncias brasileiras. Além disso, também, essa lei Eusébio de Queiroz, ela intensificou, incentivou também a vinda de imigrantes para cá. Então, o que nós iremos ver agora, nesse momento, tá? É um telecurso falando sobre a imigração. O que ele vai falar, tá? Ele vai falar que os imigrantes vieram para cá com a promessa de terras férteis, de uma vida melhor, de enriquecerem, tá? Só que isso não aconteceu assim tão fácil, não. Na verdade, não aconteceu nem para todos depois de um tempo, tá? Esses imigrantes vieram para cá com um sistema de parceria. Então, eles vinham para cá para irem para uma fazenda, né, trabalhar nas plantações de café, e o governo aí, junto com o fazendeiro, ficou de custear essa passagem, né? Ficou de pagar essa viagem, e quando ele chegasse aqui, ele recebia o seu salário e tocava a sua vida. E não foi o que aconteceu, tá? Quando esse imigrante desembarcava no Brasil, ele já estava lá com uma listagem enorme de dívidas. A viagem, a comida, tudo foi cobrado desse imigrante. Então, o que ele recebia não dava para nada, porque ele estava devendo tudo, o salário quase todo para o dono da fazenda, tá bom?
Vimos que os imigrantes não gostaram dessa história nem um pouco, vocês irão ver isso, e aí foi tratado de montar um outro sistema, o colonato. Tá? O colonato cedia um pedaço de terra para esse imigrante plantar, sobreviver, né? E também aí ele trabalhava em troca de um salário pequeno, mas trabalhava, tá? E o segundo reinado também nós tivemos as outras leis, né, abolicionistas, até chegar à Lei Áurea, né, que muitas dessas leis, antes da Lei Áurea, foram leis aí para inglês ver, né? Foram leis que não deram fim à escravidão. E vamos ver também como foi o fim do segundo reinado na aula de hoje, tá bom? Então, olha só, o que nós iremos ver nesse momento agora? Na aula passada, antes de eu falar nesse momento, na aula passada nós vimos um videozinho de animação, né, sobre a Guerra do Paraguai, né? Vimos aí um pedacinho da minissérie Chiquinho Gonzaga, que falou sobre o fim da escravidão e a assinatura da Lei Áurea. Falamos também sobre a lei do ventre livre, lei do sexagenário, né? Sobre a Lei Áurea também, inclusive a Lei Eusébio de Queiroz, que foi aí a primeira, né, realizada pelo governo. E mostrei para vocês também o Descomplica, né, sobre o segundo reinado, que é aquele resumão, tá? Então, hoje, agora, vou passar um telecurso sobre a vinda dos imigrantes para cá, do território brasileiro. Depois desse telecurso, eu vou apresentar para vocês os slides sobre o segundo reinado. Então, a gente vai relembrar, né, alguns pontos do segundo reinado. Tem algumas coisas que eu vou até pedir para vocês anotarem. Então, deixa aí o caderno por perto, tá bom? E uma caneta e um lápis. E depois a gente vai falar sobre o fim do segundo reinado, tá? Então, ó, quero deixar aqui lembrando que eu estou felicíssima de olhar vocês. Estou até falando melhor, porque eu estou vendo o rostinho de vocês, consigo explicar 300 vezes melhor, tá? E aí, prestem bastante atenção nesse telecurso, hein, tá? Sobre a vinda dos imigrantes, para poder vocês perceberem como é que foi aí essa chegada dos imigrantes e como é que foi a permanência dele no nosso território, tá bom? Tá todo mundo me escutando direitinho, né? Tá, porque estou vendo todo mundo se mexendo, então não tá travando. Então, ó, vamos lá? Vamos para o telecurso primeiro, hein? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Deixa eu botar no início, porque eu estava passando para 8.2. Pronto. Atenção aí, porque sabe que a linguagem do telecurso é bem bacana, dá para entender direitinho, tá? Então, vamos lá. Estão me escutando? Estão escutando? Oi. Bem, pode não parecer, né? Mas isso aqui tem muito a ver com a nossa teleaula de História do Brasil de hoje. Porque a gente vai estudar hoje justamente o período de modernização do Brasil na época da economia cafeeira. Bem, e você quer um símbolo melhor para a modernização daquele período do que esse aqui? Você vai ver como a melhoria dos transportes, o crescimento das cidades, a introdução do trabalho livre e também dos imigrantes na nossa economia foram parte da modernização do Brasil no século XIX. Como é? Tá pronto para entrar na nossa viagem de hoje? Então, chega mais perto, que o trem da história não espera ninguém. Vambora! Ô, Vicente. Oi? Onda Verde? Onda Verde. Que livro é esse? É sobre ecologia? Não. Esse livro interessa pra gente como relato histórico. Ó, presta atenção nesse pedaço, olha que bonito. A Onda Verde nasceu humilde nas terras fluminenses. Tomou vulto e desbordou para São Paulo. Bonito, né? Onda Verde em São Paulo? Peraí. Ó, aqui, ó. Conta essa história. Continua ouvindo. Aí começa o mestre Café a perceber que estava em casa. Sim. A região era toda um mataréu virgem de majestosa beleza. Não é bonito? Por isso que a Onda Verde significa a invasão do café no interior de São Paulo? Exatamente. O Monteiro Lobato, o autor aqui, ele disse que o café encontrou o lugar ideal para crescer aqui em São Paulo. Então é por isso que ele dizia que o café estava em casa. Porque o café encontrou aqui um solo excelente, um clima muito bom e terras em grande quantidade. Você quer ver? Olha, vou te mostrar aqui. A produção de café estava concentrada aqui, ó, no Vale do Paraíba, entre São Paulo e Rio de Janeiro. Certo. E aí começou a avançar para o interior, entendeu? Foi alcançando
a região central e a região oeste do estado de São Paulo. Com esse crescimento em direção à região oeste, como ficou a produção do café no Vale do Paraíba? Não, o Vale do Paraíba continuou produzindo durante um tempo, até o final do século, mas aí começou a declinar. Por quê, Vicente? É porque os produtores não apostaram na modernização, entendeu? Eles não conseguiram introduzir nas suas lavouras de café a nova mão de obra. Porque não conseguiram introduzir o trabalho livre, não é isso? A tentativa de criar colônias de imigrantes no estado do Rio de Janeiro não deu muito certo. Na verdade, os barões do café do Vale do Paraíba, eles desconfiavam um pouco dessa nova mão de obra livre, do trabalho com os imigrantes. Veja só o que diz Lacerda Werneck, que era filho de um grande barão do café fluminense ainda em 1855. Olha só o que ele confessava. Força é confessar que a grande cultura só pôde ser sustentada pelos agricultores que possuíam escravos em número suficiente para o custeio de suas fazendas. Tempo virá, por certo, em que a produção, fazendo crescer a população livre, autorize a abolição da escravidão. Mas, atualmente, sem pessoal livre no país, os instintos de nossa conservação nacional nos aconselham, por certo, o incremento da população escrava. Você ouviu o que eu ouvi? Ele disse incremento da população escrava. Bom, quer dizer, os cafeicultores do Vale do Paraíba ainda acreditavam na permanência do trabalho escravo. E mais, desconfiavam do trabalho livre. Mas olha, além da questão da mão de obra, o principal obstáculo para o café no Vale do Paraíba era a ausência de grandes extensões de terra. O café era uma cultura extensiva e o Vale do Paraíba tinha limitações geográficas para sua expansão, ao contrário do que acontecia no Oeste Paulista. No Oeste Paulista, a terra era o que não faltava para produzir café. Tanto assim que as matas do interior todo iam sendo derrubadas e fazendas e mais fazendas de café iam sendo formadas. Eram tantos os novos cafezais que começou a acontecer a falta de braços para trabalhar nas lavouras. Por causa dessa falta de braços, é que a tecnologia foi sendo introduzida nas fazendas de café de São Paulo. Na década de 1880, o café já era transportado, pilado, descortiçado, escolhido, brunido, ensacado e pesado mecanicamente. Na falta de braços, criavam-se os braços mecânicos. Mas o grande braço mecânico que levava o café até o porto para exportação era o trem de ferro. A construção de estradas de ferro no século XIX, para facilitar o escoamento da produção, foi o maior sinal da modernização que veio com a expansão do café. Pois é. Olha só, o café, de fato, foi o grande responsável pela construção de estradas de ferro importantes, como a Dom Pedro II, no Vale do Paraíba, e ainda a Santos Jundiaí, a Paulista, a Mogiana, a Sorocabana, e aí outras tantas novas ferrovias que aparecem em São Paulo. E também outra coisa, a vida nas cidades vai mudar muito com o café. Cidades como São Paulo terão um crescimento astronômico, e a maior parte das cidades do interior de São Paulo vai ser fundada na segunda metade do século XIX, por causa da economia cafeeira. Ô Vicente, o café deve ter transformado muito o estado de São Paulo, não é mesmo? Inclusive, nesse livro aqui que eu estava dando uma olhada, tem uma passagem interessante sobre esse assunto. Você quer ver? Ó, aqui, ó. A grande arrancada se deu entre 1890 e 1900, período em que a população paulistana passou de 64 mil habitantes para 239 mil habitantes. São Paulo, que era a quinta cidade brasileira, chega ao segundo lugar, embora ainda muito distante, dos 688 mil habitantes da capital da República, que na época era o Rio de Janeiro. Em comparação com o Rio de Janeiro, São Paulo continuava a ser apenas a capital de uma grande província. E o Rio de Janeiro deve ter se modificado muito nesse período, né, Vicente? Pois é, e uma série de melhoramentos urbanos foi feito na cidade justamente nessa época. Calçamento, iluminação a gás, esgoto sanitário. Inclusive, a maioria desses serviços eram feitos por empresas estrangeiras. Um dos responsáveis pela melhoria dos serviços na cidade do Rio de Janeiro foi Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Mauá nasceu no Rio Grande do Sul, numa família de poucos recursos. Ele trabalhou no comércio até ficar sócio de uma firma inglesa. Mauá criou bancos, companhias de navegação e estradas de ferro, e participou na instalação dos serviços de gás e bondes da capital do Império. Ele foi um dos empresários que apostaram no crescimento econômico do Brasil quando a modernização estava no auge.
Para você ter uma ideia dessa modernização, veja esses números. Apenas nas décadas de 1850 e 1860 foram criadas no Brasil 62 indústrias, 14 bancos, 20 companhias de navegação a vapor, 23 companhias de seguro, 8 estradas de ferro, além de empresas de mineração, transporte urbano, gás, e assim vai. As principais cidades do Sudeste nunca mais seriam as mesmas. Nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, os hábitos da população foram se transformando rapidamente. Com a facilidade no transporte, os fazendeiros mudaram-se para as cidades, para usufruir dos serviços, participar de perto da vida política e investir em novos negócios. Foram construídos hotéis, praças e jardins. Toda essa modernização tem tudo a ver com um novo elemento na cultura brasileira, o imigrante. A imigração europeia em massa foi estimulada pelo governo imperial brasileiro. O plano do governo era, por um lado, ocupar regiões ainda despovoadas e, por outro, abastecer com trabalhadores livres as grandes fazendas de café. Naquela época, entre 1846 e 1875, mais de 9 milhões de europeus deixaram a Europa fugindo da pobreza. A maioria deles seguia para os Estados Unidos. Foi a maior migração de povos já ocorrida até então na história. No Brasil, a história da imigração começa em 1818, com a colônia suíça de Nova Friburgo. A imigração era subvencionada pelo Estado e teve maior impulso na região sul do país. A fundação de colônias alemãs e italianas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina deu origem a muitas das principais cidades do sul do país. As áreas dessas colônias até então eram pouco povoadas, e o Império tinha maior interesse em consolidar a sua ocupação. Já na região sudeste do Brasil, a história era outra. No sudeste do país, a colonização servia principalmente para abastecer as fazendas de café com trabalhadores. Minas Gerais e Rio de Janeiro ainda possuíam escravos suficientes para o trabalho, mas em São Paulo continuava a falta de braços na lavoura. Por isso, a maioria dos imigrantes que chegava por aqui acabava nas fazendas de café. Você pode imaginar que eles tiveram vários problemas de adaptação. E o sistema de parceria entre o imigrante e o dono da fazenda não deu certo. Ô, Vicente, quer dizer que o sistema de parcerias não deu certo? Não, a tentativa de se fazer colônias de parcerias aqui no estado de São Paulo, na metade do século passado, foi um verdadeiro fracasso, Gil. Peraí, mas por quê? Por quê? Porque a ideia era pegar o lucro da venda do café e dividir entre o fazendeiro e o colono, tá certo? Só que na hora de dividir, o fazendeiro apresentava uma conta enorme para o imigrante, cobrando a viagem para o Brasil, as despesas com a família, as despesas de manutenção, entendeu? Então... já entendi. Quer dizer que o imigrante já chegava aqui sem saber, já estava endividado. Exatamente. E todo o trabalho dele era para pagar a dívida. Exatamente. Essa situação só foi mudar 30 anos depois, lá por 1870, mais ou menos. Foi quando o governo da província de São Paulo começou a pagar a mão de obra imigrante. Exatamente, a chamada imigração subsidiada. E com isso a imigração cresceu muito. Ela cresce rapidamente porque com a imigração subsidiada, o imigrante consegue melhores condições de trabalho nas fazendas de São Paulo. Veja só, o imigrante tem casa para morar, pasto para criar animais e mais 1 hectare de terra para plantar o necessário para o seu sustento. E ainda uma determinada quantia por ano como pagamento pelo cultivo de 1000 pés de café. Bom, aí sim, com esse sistema, novas possibilidades se abrem para o imigrante. Tanto para o imigrante quanto para o fazendeiro, fica resolvida com vantagens a substituição do trabalho escravo pelo trabalhador livre. O processo de substituição do escravo pelo trabalhador livre foi bastante discutido pelas elites brasileiras da época. Alguns ainda consideravam a escravidão africana como um mal necessário. Outros acreditavam que o imigrante iria melhorar a nossa raça com sangue europeu. Enquanto isso, o trabalhador nacional ficava à margem. Bom, o brasileiro era considerado pelas elites como um preguiçoso, que não prestava para o trabalho. E isso influenciava ainda mais a vinda de imigrantes para o Brasil, ficando para os brasileiros o desemprego. Como você pode ver, o preconceito era muito comum naquele tempo. Mas e hoje em dia? Como é que você acha que é? Pense um pouco, mas depois de assistir à revisão da nossa teleaula de hoje.
E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na nossa teleaula de História do Brasil de hoje, a gente viu como o café impulsionou a modernização do Brasil Império. E vimos quais foram as principais consequências dessa modernização. O crescimento das cidades, a introdução do trabalho livre e a vinda dos imigrantes, principalmente para as regiões sul e sudeste do Brasil. Então, pessoal, pronto para outra? Bom, para ficar pronto mesmo para a nossa próxima teleaula, eu sugiro que você dê uma boa olhada no seu livro, hein? Bem, então vocês viram aí, né, na apresentação do telecurso, exatamente aquilo que eu falei, né? Que os imigrantes vieram para cá estimulados para uma vida melhor. A princípio, eles vieram sob o sistema de parceria, né, que não deu certo, porque, afinal de contas, esse imigrante, ele vinha para cá achando, né, que suas despesas estavam sendo pagas e que ele iria arranjar um emprego e ia poder tocar a vida. Ia dividir esse lucro, né, da fazenda, esse lucro da produção do café junto com o fazendeiro. Só que quando ele ia fazer essa divisão de lucro, né, junto com o dono da fazenda, o dono da fazenda apresentava para ele uma série, né, de coisas que ele estaria aí devendo. Viagem, alimentação, hospedagem e outras coisas. Então, o sistema de parceria não colou, né, não deu certo. E aí implantaram o sistema colonato, que vem a ser o subsidiado aí, falado no telecurso, né? Esse sistema de colonato, ele já fez uma organização diferente, né? Ele já dava aí um pedaço de terra para esse imigrante. Então, o imigrante, ele tinha como aí sobreviver, né? Ele plantava para ele próprio, ele também podia fazer troca de alimentos, também podia realizar seu pequeno comércio, e também, além de trabalhar nas fazendas em troca aí de um salário. E aí, sim, né, houve aí um crescimento econômico, né, e um desenvolvimento melhor, né, tanto para o Brasil, como também as condições ficaram melhores para os imigrantes, tá bom? Bem, agora eu vou apresentar os slides para vocês, falando sobre todo o segundo reinado. Na semana passada, nós já fizemos algumas anotações no caderno, não foi isso? Eu parei em que momento da anotação, vocês lembram? Deixa eu ver aqui. A última coisa que você colocou foi etc, moça. Foi o quê? Etc. A última coisa que você botou. Mas eu parei falando sobre o quê? Eleições do cacete. Do cacete, né? O parlamentarismo às avessas. Eu também coloquei alguns pontos, não foi isso? Então, assim, eu vou passar esse slide sobre o segundo reinado, eu vou fazer a leitura e a explicação dele, tá? Então, vão ter algumas coisas que eu vou pedir para vocês anotarem, tá bom? Então, já deixa aí pertinho, caderno, caneta, lápis, tá? Para quando houver essa necessidade, vocês fazerem a anotação. Mas para deixar, eu vou falar, não vai ser tudo que vocês vão anotar do slide, não. É só algumas coisas mesmo, tá bom? Então, ó, vamos lá. Qualquer coisa também, depois eu vou disponibilizar aqui para vocês o link desse slide, que revisa aí todo o segundo reinado, tá? Ó, deixa eu fazer a apresentação dele, para a gente poder relembrar alguns pontos sobre o segundo reinado. E também, porque eu vou falar do desfecho, né? Como teve fim aí o segundo reinado, tá? Deixa eu aumentar aqui. Então, olha só. Brasil Império, segundo reinado, que foi de 1840 a 1889. Professor, esse slide é do ensino médio. Pois é, não se assustem, tá? Trata do mesmo assunto que a gente. Então, eu até falei isso para 81, tá? Eu gosto de pegar, para 82, perdão. Eu gosto de pegar as coisas assim mais para frente, tá? Por quê? Para quando vocês estiverem lá no ensino médio, quando vocês chegarem lá, vocês não estarem aí boiando no assunto, tá? Porque o ensino médio, ele vai fazer uma recapitulada de todo o conteúdo de história trabalhado no Fundamental 2, tá? Claro que ele vai dar uma intensidade, ele vai intensificar ainda mais o conteúdo. Então, eu já vou preparando você para isso. Oi. Eu acho que tem... Mas aí eu vou boiar do outro jeito, porque eu vou esquecer. Vai esquecer do quê, gente? Vai Da esquecer... matéria. Nada, vai nada. Você vai ver que você não vai esquecer. Pode confiar em mim. Chegando lá, você vai lembrar, inclusive vai lembrar até meu nome. Então, ó, vamos lá. Vai falar assim, graças àquela professora Paula chata, me passou isso tudo direitinho. Vai ver só. Professora, Oi. eu tenho aquela vídeo aula que você mostrou ele agora?
É de quando aquela videoaula? Que às vezes você coloca ela, eu vejo, aí, olhando o cenário, às vezes tem um computador mais antigo, aí a qualidade é mais também. É de quando? Prega, não entendi o que você falou. Não prestei atenção. Não, aliás, não prestei atenção, não entendi mesmo. Fala de novo. É aquela videoaula que você está mostrando agora. Ela é de que ano, mais ou menos? Tá tudo embolado, Nicolas, que você está falando. A videoaula que você botou ainda agora. Ah, É do de que ano, telefone. mais ou menos? Você quer o link? Não, eu quero saber qual ano, mais ou menos, que às vezes eu olho o cenário, eu vejo algumas coisas mais antigas, assim. Ah, é bem antigo. O telecurso, eles foram gravados. Tem alguém falando. O telecurso foram gravados, os telecursos foram gravados lá em 1900, da década de 90, tá? Faz um tempinho já. É telecurso 2000, mas na verdade as gravações aconteceram nos anos 90. Vou até botar aqui o link, ó, desse último que eu passei para vocês. Porque aí com o link desse último, vocês vão ver muitos outros lá. Então, se alguém tiver a curiosidade, tá? É só entrar lá que vocês vão ver. Eu adoro o telecurso, vou ser bem sincera. Porque ele passa as coisas assim, de forma muito interessante, né? Ele mostra ali a nossa realidade. Não, Ana Luísa, eu vou falar de novo depois do trabalho, tá? Ele mostra ali a nossa realidade, nosso dia a dia, misturando as informações de história. E telecurso não tem só para história, não. Tem para todas as disciplinas, tá? Se você tiver alguma dúvida em qualquer disciplina, você pode botar lá, telecurso 2000 e o nomezinho aí do conteúdo, tá? Tem várias coisas, é muito bacana. Botei o link aí para depois, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha lá. Mas vamos lá, foi tudo gravado na década de 90, tá? Nos anos 90. Deixa eu mostrar para vocês, então, o nosso slide, para relembrar o nosso segundo reinado. E também aí ver informações novas sobre o assunto. Ana Luísa, daqui a pouco eu falo de novo sobre o trabalho, tá? Para tirar dúvida. Então, vamos lá. Brasil Império, segundo reinado, foi de 1840 a 1889. Lembrando que semana passada a gente já iniciou uma anotação sobre o assunto, tá bom? Então, ó. Governo mais longo da história do Brasil. A política interna estava estável, né? Depois aí do primeiro momento, que Dom Pedro II conseguiu aí acalmar, né, aqueles movimentos de revolta que ocorreram lá no período regencial, né? Acalmar as províncias. Houve aí confrontos internacionais que nós vimos, né? A Guerra do Paraguai. E o café foi configurando como carro-chefe da economia. Então, quem sustentou aí a economia brasileira desse período, né, do segundo reinado, foi a produção e exportação do café. Então, vamos lá. Política interna. Como é que estava aí a política interna? No início do segundo reinado, os principais partidos trocaram seus nomes, né? Nós já vimos isso também, né? O Partido Progressista, ele se tornou Partido Conservador. Quem fazia parte desse partido? Proprietários rurais, burocratas do serviço público e grandes comerciantes. O Partido Progressista se tornou o Partido Liberal. Quem fazia parte? Profissionais liberais urbanos, proprietários rurais de áreas de colonização mais recente. Estas duas forças políticas brigaram entre si durante a maior parte do segundo reinado, né, o reinado de Dom Pedro II. Tanto é que aquele slide que eu apresentei para vocês, lá para poder fazer a apresentação do nosso assunto, tinha essa imagem aqui, né, de Dom Pedro II tentando aí equilibrar seu governo com esses dois partidos. Então, ó, vamos lá. Até então, não precisa copiar nada não, tá? Nenhuma anotação. Eleições do cacete, que nós já vimos também que ocorreu em 1840. Os liberais, o Partido Liberal, eles foram acusados por conservadores de vencer na base da fraude e da violência. Então, Dom Pedro II convocou novas eleições. E em 1842, políticos liberais de São Paulo e Minas Gerais revoltaram-se contra a anulação lá daquela eleição, da primeira eleição. Foram presos e anistiados em 1844. Anistiados, o que quer dizer isso, né? Foram aí perdoados pelo governo. Parlamentarismo às avessas. Em 1847, foi introduzido no Brasil o sistema parlamentarismo de governo,
criado para diminuir o atrito entre as facções da elite, permitia um rodízio entre liberais e conservadores. No Brasil, o imperador nomeava o presidente, o primeiro-ministro, e depois eram convocadas eleições parlamentares, ao contrário do que acontecia na Inglaterra, tá? Na Inglaterra, não era o imperador que nomeava o presidente, o primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele era escolhido através das eleições, tá? Então, vamos lá. Então, olha aí o parlamentarismo às avessas, né? Foi feito aí um esqueminha, tá bom? Ó, imperador. O imperador, com o poder moderador, ele nomeia o Conselho de Estado e ele nomeia o Senado, tá? E ele nomeia também o presidente do Conselho de Conselho de Ministros, o primeiro-ministro, que seria aquele que iria governar, tá? Esse primeiro-ministro, né, ele marca e comanda as eleições, né? Claro aí que tudo manipulado e coordenado pelo imperador. O Conselho de Ministros, ele preside o Conselho de Ministros, e aí as eleições escolhe aí, né, os deputados, a Câmara dos Deputados, que é aprovada aí pelo primeiro-ministro, mas também tem aí o aval do imperador. Então, todo esse esquema do parlamentarismo, ele é coordenado, ele é manipulado, ele sofre a interferência do imperador. Revolta Praieira, né, que também ocorreu aí no Segundo Reinado, aconteceu em 1848 e durou até 1850. Aonde ocorreu? Em Pernambuco. Quais foram as causas? Liberais contrários ao monopólio de portugueses no comércio e de poucas famílias nas atividades açucareiras. Organizaram o Partido da Praia, em 1842, por isso Revolta Praieira, ideais revolucionários influenciados pelo socialismo utópico. Em 1848, acontece o estopim da revolta, tá? O governador liberal, Tichorro da Gama, é substituído pelo conservador Herculano Pena. Então, olha só, a revolta praieira, tá? Ela reivindica melhores condições sociais, né? Ela tem aí uma insatisfação com a concentração do poder e riqueza nas mãos de poucos, tá? Anotem aí, por favor, não o que está escrito no slide, o que eu vou ditar, que é menorzinho, tá bom? Anotem aí, revolta praieira, faz um pontinho aí. Revolta praieira. Foi? Bota uma setinha e escrevam província de Pernambuco. Província de Pernambuco. Dois pontos. Então, ó, repetindo. Rebelião, ou melhor, né? Ou, como vocês anotaram, revolta praieira. Coloca um tracinho aí, ou uma setinha. Província de Pernambuco. Dois pontos. Posso aí, gente, digitar? Tudo bem? Parem para mim, tudo bem aí? Estão me escutando? Sim. Então, vamos lá. Reivindicavam melhores condições sociais. Reivindicavam melhores condições sociais. Vírgula. Insatisfação repetindo,
reivindicavam melhores condições sociais, vírgula, insatisfação com a insatisfação com a centralização, ou melhor, desculpa, tá, errei. Insatisfação com a concentração, perdão, insatisfação com a concentração do poder. Insatisfação com a concentração do poder e riqueza nas mãos de poucos. Vou repetir tudo, tá? Revolta Praeira, tracinho aí. Província de Pernambuco, 2 pontos. Reivindicavam melhores condições sociais, vírgula. Insatisfação com a concentração do poder e riqueza nas mãos de poucos. Foi? Certinho aí, crianças? Me respondam, por favor. Posso aí continuar? Pode. Pode, professora, pode. Então, vamos lá. Então, ó, ainda sobre Revolta Praeira, tá? Mas só escutem agora. Não, professor, estava copiando, professora. Você estava copiando aquilo lá? Não precisava copiar aquilo lá, não, menino. Foi o que eu ditei. Não, você copiou o que eu ditei? Copiei, mas, pô, eu copiei isso aí também. Só que estava copiando isso aqui, vai que isso é importante. Não precisava, não, porque o que eu botei, eu fiz um apanhado aí do que era importante, tá? Mas pode deixar, ó, pode deixar que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o link desse slide e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Vou deixar aí no chat, tá? Então, ó, vamos lá. Continuando ainda sobre a Revolta Praeira, tá? Em 1849, lançaram um manifesto ao mundo que defendia voto livre e universal, liberdade de imprensa, extinção do poder moderador, fim do monopólio português sobre o comércio, maior autonomia para as províncias. Tomaram Olinda e atacaram Recife, mas em 1849 foram derrotados. E em 1850, o movimento estava completamente sufocado. Então, olha só, a Revolução Praeira, ela queria o quê? Dar realizar todas essas mudanças nas províncias, tá? Então, era contrair, né, ao comando autoritário de Dom Pedro II, tá? A Revolta Praeira, ela tem esse nome, como eu falei para vocês, vamos recapitular, porque a sua sede era na praia, tá? A sede era aí próxima à praia, por isso recebe esse nome de Revolta Praeira, tá bom? E vocês viram aqui, ó, que uma das exigências, do ponto que eles defendiam era essa liberdade de imprensa. Professor, nesse período já se tinha jornal, já se tinha uma imprensa? Nós já tínhamos a imprensa, tá? Então, vamos lá. Economia, o ciclo do café. Lembrando aí que o café foi o produto aí que deu aí, que alavancou, né, o Brasil nesse período. Foi o que trouxe para cá a modernização e foi o que injetou mais dinheiro no governo de Dom Pedro II. Então, olha só. Produzido inicialmente no Vale do Paraíba, na segunda metade do século XIX, expande-se para o oeste paulista. Então, a princípio, né, o primeiro lugar que começou a produzir o café e realizar essa exportação do café foi o Vale do Paraíba,
tá? Uma região mais aí próxima ao Rio de Janeiro, tá? Tanto o Vale do Paraíba quanto o Oeste Paulista fica aí nessa divisa entre São Paulo e Rio, tá? Só que o Vale do Paraíba mais aí próximo ao Rio e o Oeste Paulista a São Paulo. Então, olha só. O Vale do Paraíba, né, os cafeicultores, eles eram monarquistas e escravocratas. Isso quer dizer o quê? Tá? Os cafeicultores, os grandes fazendeiros, as grandes fazendas, né, os proprietários dessas grandes fazendas do Vale do Paraíba, eles defendiam a monarquia e defendiam o trabalho escravo. Tá? Os fazendeiros do Oeste Paulista, eles eram republicanos e defendiam a mão de obra livre, tá bom? Então, olha só. Depois eu vou repetir isso para vocês poderem anotar, tá? Mas vamos voltar ao slide. Inicialmente, produzido em sistema de plantation, né, grandes fazendas, grandes plantações, a partir de 1850, com a proibição do tráfico negreiro, os imigrantes europeus passaram a ser a alternativa. Então, ó, a princípio, né, as grandes fazendas, né, como a do Vale do Paraíba, como eu falei para vocês, utilizavam mão de obra escrava, tá? Então, ó, imigrantes. Até 1850, houve um sistema de parceria. Os fazendeiros financiavam a vinda e a instalação dos estrangeiros em troca de parte da produção. Após 1850, porque o sistema de parceria não deu certo, após 1850 foi adotado o sistema do colonato. O governo pagava a viagem, o fazendeiro, o primeiro ano da estada, né, no Brasil, esse primeiro ano do imigrante no Brasil, e o imigrante recebia um salário fixo anual e mais um rendimento variável conforme a colheita. Então, o sistema de parceria não deu certo, não teve sucesso. Além disso, né, acabou fazendo uma propaganda muito negativa, tá? Da vinda dos imigrantes para cá. Então, esse sistema de parceria foi substituído pelo sistema de colonato, tá bom? Então, vamos lá, vamos passar. Não precisa copiar, tá? Bem, a expansão da cultura cafeeira em direção ao Oeste Paulista. Ou melhor, faz o seguinte para mim, eu vou voltar aqui, crianças. Vocês, no slide anterior, copia só uma coisinha para mim, tá? Botem assim, café. Faz aí um pontinho novo e bota café. Botou aí? Nesse pontinho vocês colocaram escrito café, vocês anotem essa parte aqui central, ó. Ou melhor, essa parte central não. Esse primeiro ponto aqui. Produzido inicialmente no Vale do Paraíba, na segunda metade do século XIX, expande-se para o Oeste Paulista. Anota essa primeira informação. Abaixo aí de café, faz essa anotaçãozinha aí, esse primeiro pontinho que está no slide, por favor. Depois que vocês anotarem esse primeiro ponto aqui, ó, que está na slide, eu vou pedir para vocês anotarem o seguinte: imigrantes. Aí vocês vão botar só esse início aqui, ó. Até 1850, sistema de parceria. E depois vou anotar a parte de baixo, ó. Após 1850, foi adotado o sistema do colonato, tá? Então, nessa parte aqui, vão anotar só essas duas coisinhas, ó. Imigrantes. Aí, esse primeiro pontinho, até aqui, parceria. E o segundo pontinho, até sistema de colonato. Tá bom? É só para não esquecer, tá? Essas informações. Eu vou botar o link do slide para vocês. Aqui no chat, para vocês poderem guardar isso, né, no computador de vocês, até mesmo no celular. Vocês deixem o link aí guardadinho, porque aí qualquer dúvida, vai aí no link e vai ter as informações bonitinhas aí para vocês, tá bom? Então, ó, nesse slide você vai botar o seguinte, como eu falei para vocês, café,
e vai colocar esse primeiro ponto aí, produzido inicialmente até o Oeste Paulista. Daí você vai pular para imigrantes, vai anotar de até 1850, sistema de parceria, só esse primeiro pedacinho. E depois vai anotar, após 1850, foi adotado o sistema de colonato. É só para você não esquecer essas informações. Vou esperar um pouquinho. Entrem aí rapidinho, não demora tanto. Calma aí. Posso? Ainda estão copiando. Fala para mim para eu poder saber, para eu não passar com vocês copiando. Lembrando, vai só copiar esse primeiro só botar, né, café, tá? Para saber do que você está falando. Vai copiar só esse primeiro ponto. E depois vou botar imigrantes. Esse primeiro pedacinho aqui, até parceria. E depois esse outro pedacinho até sistema de colonato, tá? Só essas informações para não esquecer. Posso passar, crianças? Sim ou não? Fala aí para mim. Crianças, estão aí ainda? Eu tô, professora. Então tá bom. Pelo amor de Deus, me avisem, né? Senão eu fico achando que vocês não estão mais. Ó, vou passar então, hein? Vamos pro próximo. Bem, a expansão da cultura cafeeira em direção ao Oeste Paulista. Então, vocês estão vendo um mapinha aí de qual era a situação, né, no século XIX, depois como é que ficou na década de 1830, 1850 e 1880. Olha como é que se expandiu, né, a cultura aí do café, tá? Então, olha só. Clima e solo, terra roxa, muito favoráveis ao plantio do café. Proprietários paulistas mais inseridos na dinâmica econômica do capitalismo. Eram proprietários rurais que voltavam-se para a vida urbana. Então, ó, vocês estão vendo aí no mapinha, né? Como é que ficou a questão da produção do café, né? A gente sabe que, ó, em Vassouras, tá? Ainda existe lá fazendas de visitação que realizavam esse cultivo do café. Dizem, eu não fui lá, né? Ainda. Mas dizem que é maravilhoso, tá? Tem até uma casa que ainda é preservada, né? A Casa Grande desse período, que recebem as pessoas, que tem, tipo, uma espécie de um museu, tá? Para você fazer, ver como é que era naquela época, muito legal. Então, ó, vamos lá, continuando. O surto industrial. Na segunda metade do século XIX, a indústria também passa a se desenvolver. Motivos principais para esse desenvolvimento, tá? 1844, fim do acordo de tarifas reduzidas com a Inglaterra, né, o governo elevou os impostos sobre os produtos ingleses, o que antes, né, era utilizado aquele tratado de 1810, né, que favorecia imensamente a Inglaterra. E em 1850 nós tivemos aí a Lei Eusébio de Queiroz, que decretou o fim do tráfico negreiro, direcionando os capitais que antes eram empregados na compra de escravo para a indústria. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, ela auxiliou aí esse desenvolvimento industrial, porque antes o dinheiro que era utilizado na compra aí de escravos, né, financiando o tráfico negreiro, passou a ser inserido, passou a ser investido nas indústrias, tá?
Então, vamos lá. Visconde de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, foi um grande empresário deste período e investiu em companhias de bonde, navegação, iluminação urbana, fundição, estradas de ferro e na instalação de um telégrafo submarino entre o Brasil e a Europa. Sem o apoio do governo, ele acabou falindo. Então, vamos lá. Política externa foi marcada por desentendimentos com a Inglaterra, né, que nós vimos lá a anulação do Tratado de 1810, e por conflitos com os vizinhos sul-americanos, que nós tivemos aí também a Guerra do Paraguai, né? Questão Christie. O embaixador britânico, William Christie, exigiu do governo brasileiro a indenização e pediu desculpas pelo naufrágio de uma embarcação inglesa no litoral brasileiro, tá? A Corte Internacional da Bélgica deu ganho de causa para o Brasil, levando a Inglaterra a romper relações com o Brasil. Em 1865, os ingleses desculpam-se do ocorrido e reatam relações aí com o governo brasileiro. Guerra do Paraguai. Desde a sua independência, em 1811, o Paraguai era um pequeno e isolado país no interior do continente. Não despertava interesse das potências estrangeiras. Conseguiu desenvolvimento econômico e eficiência nos seus serviços públicos, além de significativa distribuição da terra. Os paraguaios, com Solano Lopes, tinham pretensões de expansão econômica. Brasil, Argentina e Uruguai firmaram o Tratado da Tríplice Aliança com apoio da Inglaterra, lideraram as tropas brasileiras, né, o Manuel Luiz Osório e Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. Em 1869, os aliados avançaram sobre o Paraguai e entraram em Assunção, e no ano seguinte, Solano Lopes é assassinado. Lembrando aí que nós já vimos até um videozinho, né, de animação sobre a Guerra do Paraguai. Eu estou só relembrando aqui, né, os pontos do segundo reinado com vocês, que isso aqui já foi trabalhado. Paraguai teve sua economia destruída, cerca de 2/3 da sua população foram dizimados e perdeu porções do seu território para os aliados. O Brasil saiu vencedor e com uma grande dívida com a Inglaterra. Esse slide, inclusive, nós já até vimos, né? Crise do Império, né? Então, chegamos aí à parte que eu quero tratar com vocês, que foi aí a crise do segundo reinado do Império Dom Pedro II. Apesar da prosperidade do Império, a estrutura socioeconômica brasileira não sofreu muitas mudanças, né? Mudanças significativas. Nós vimos que a gente continuou com as grandes fazendas, nós continuamos aí com o domínio, né, do imperador. A gente ter entrado nessa era do Império, né, lá no primeiro reinado, não modificou as estruturas sociais do Brasil, continuamos aí com o trabalho escravo. Então, assim, apesar do crescimento brasileiro no Império, no período do Império, nós não tivemos mudança muito da nossa realidade. O fim da monarquia foi o resultado da ruptura das relações do governo com 3 setores da sociedade que lhe davam sustentação: Igreja Católica, Exército e aristocracia escravista. Professora, não entendi. Repete, fala aí para mim da melhor forma, tá? Quais fatores levaram aí o fim do Império, né? Quais fatores aí decretaram o fim do segundo reinado, tá? 3 setores da sociedade sustentavam aí o Brasil Império, que era a Igreja Católica. A Igreja Católica era a religião oficial, né, do Brasil Império. Quando eu falo Império, gente, eu não estou só falando do segundo reinado, não, tá? Eu estou falando desde o momento da independência do Brasil, desde o primeiro reinado, tá? Então, o que sustentou o Brasil desde a independência, setores que ajudaram aí da sustentação ao Brasil desde a independência, foram aí esses setores: a Igreja Católica, o Exército e a elite, né? Os grandes fazendeiros escravocratas, tá? Então, olha só, a Igreja sustentava aí o Brasil Império, a Igreja deu apoio no primeiro reinado, a Igreja deu apoio no período regencial, a Igreja deu apoio ao governo no segundo reinado, porque ela, a Igreja, era a religião oficial daquele momento, tá? Então, ela tinha aí todas as regalias, né, dadas aí pelo governo.
tá? O exército também deu apoio a todo esse período de império para o governo, por quê? Porque ele também tinha aí o apoio, né, tinha aí os benefícios dados pelo governo, tá? Tinham aí salários conforme se subia de patente, tinha todo um apoio, tinha toda eles estavam aí introduzidos no poder, tá? Assim como também a igreja. A aristocracia escravista, né, os grandes fazendeiros, aristocratas, a elite escravocrata, dava apoio ao império, dava apoio aos governos do império, por quê? Porque também tinham seus benefícios, tá? Então, vamos lá, vamos agora ver cada questão. Questão militar. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ganhou grande relevância. O contato com os aliados, né, com outros militares, uruguaios e argentinos, permitiu a difusão entre os militares de ideias republicanas e abolicionistas. Então, olha só, esse contato do exército brasileiro com os exércitos de outras nações introduziu no exército brasileiro novos pensamentos, novas ideias, tá? Esses militares vieram aí com as ideias de uma república, né, com as ideias de um novo regime político. Tornou-se popular nos quartéis a corrente filosófica do positivismo, que defendia a república como um sistema político superior. Por que isso, professora? Por que houve essa mudança na ideia dos militares brasileiros, tá? Os militares brasileiros começaram lá na Guerra do Paraguai a perceber o atraso do exército brasileiro. Como é que o exército brasileiro era atrasado na questão de equipamento, de armamento, tá? Na questão de participação no governo, na política. Então, os militares começaram o quê? A desejar uma mudança do regime político para eles poderem aí, né, terem mais acesso, ou melhor, ou ter mais poder, tá? Então, olha só. Os militares se indispuseram com as autoridades imperiais numa série de incidentes. Em 1837, foi criado o Clube Militar, que passou a pressionar o governo. O primeiro presidente do clube foi o Marechal Deodoro da Fonseca, tá? Que depois veio a ser o nosso primeiro presidente com a implantação da República. Então, vamos lá, continuando. Qual foi a questão religiosa? Nós vimos, vou voltar aqui, nós vimos que os militares, né, queriam mais participação no poder, queriam mais benefícios, né, queriam uma modernização na questão militar, além de muitos benefícios que foram cortados dos militares pelo governo de Dom Pedro II, tá? Vamos lá. Questão religiosa. Vigorava no Brasil o regime do padroado. O imperador tinha poderes para vetar decisões papais, o beneplácito, e nomear os membros do cargos eclesiásticos. Então, olha só, tá? O imperador passou a interferir, né, nas decisões da igreja, tá? A Igreja Católica, com certeza, não gostou disso nem um pouco, tá? Além disso, dessa interferência, né, do Dom Pedro II, toda na organização da Igreja Católica, em 1864, o Vaticano proibiu as relações entre a Igreja Católica e a maçonaria. E Dom Pedro II foi contrário a essa proibição e rejeitou, né, esse comunicado do Vaticano, o que desagradou plenamente a Igreja também, a Igreja Católica, né? O Dom Pedro II, ele permitiu aí a entrada da maçonaria na sociedade brasileira. A Igreja Católica não gostou disso nem um pouco. E em 1872, o governo prendeu os bispos da cidade de Olinda, que estavam expulsando os maçons de diversas irmandades religiosas. Com isso, a igreja deixou de apoiar a monarquia. Então, olha só, tá? Os militares estavam insatisfeitos com Dom Pedro II, né? Eles queriam aí maior participação na política, eles queriam aí ter mais poder, eles queriam ter benefícios que foram tirados deles, então eles passaram aí a apoiar o movimento republicano, deram as costas a Dom Pedro II. Então, Dom Pedro II já perdeu o apoio dos militares. A igreja não gostou nem um pouco, né,
de Dom Pedro II não respeitar essa proibição do Vaticano, não gostou nem um pouco do Dom Pedro II interferir nas decisões da Igreja e não gostou nem um pouco de Dom Pedro II permitir, né, a entrada da maçonaria na nossa sociedade. Então, rapidinho, deve estar na minha bolsa. A geladeira. Então, esses dois grupos ficaram aí extremamente insatisfeitos, né, com essas decisões de Dom Pedro II. Então, os militares deram as costas aí para Dom Pedro II e a Igreja também deu as costas para Dom Pedro II depois dessas atitudes aí de Dom Pedro, tá? Então, vamos para o próximo. Charge de 1870 a respeito da questão religiosa. Então, ó, a legenda diz: Sua Majestade aproveitou a ocasião para, não desfazendo do macaroni do Papa, fazer valer as vantagens e excelência de uma boa feijoada. No prato de macarrão aparece a palavra silabos, título de um documento do Pio IX, condenado aos erros da civilização moderna. E na feijoada, a Constituição. Então, olha só, né? O Dom Pedro II, ele tenta aí, como é que eu vou falar, né? Fazer uma negociação aí com a Igreja, mas que não é satisfatória, tá? Ele está apresentando aí a Constituição e o Papa, né? E o padre está apresentando ali uma decisão do Papa. Questão abolicionista, que foi outra questão também que auxiliou no fim da monarquia, né? Que auxiliou aí no fim do Brasil Império, da saída de Dom Pedro II. Então, olha só. Após a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850, que foi a lei que proibiu o tráfico negreiro, a pressão passou a ser para o fim da escravidão, tá? A pressão externa veio de quem? Da Inglaterra. E a pressão interna para o fim da escravidão veio da classe média urbana, de intelectuais, jornalistas, militares, latifundiários do Oeste Paulista e de negros. Lembrando, tá? O Oeste Paulista, os cafeicultores do Oeste Paulista, eles eram republicanos e abolicionistas, né? Eles defendiam a república e defendiam aí o fim da escravidão. Para ganhar tempo, o governo foi aprovando leis proletatórias, né? A lei do ventre livre, do sexagenário, até, enfim, chegar a Lei Áurea, tá? Só que, quando houve, aí, de fato, a abolição da escravatura, né? Quando aconteceu a abolição, e os fazendeiros tinham aí a promessa de ser ressarcidos, né, da perda dos seus escravos, e o governo não o fez, né? Não ressarciu, não pagou essa indenização, ele teve aí, né, mais uma classe contra ao seu governo. Né? Dom Pedro II teve mais uma classe contra o seu governo, que foi a classe dos cafeicultores. Então, vamos lá. Leis protelatórias, né? Leis que foram aí criadas até chegar à Lei Áurea, que nós já vimos essas leis também. 1871, a Lei do Ventre Livre, né? Tornou livre todos os filhos de negros escravos. Só que nós vimos que essa lei foi para inglês ver, né? Que a criança nascia livre em 71, mas os seus pais não estavam livres, e ele tinha que permanecer sob a tutela aí do fazendeiro, né? Até 21 anos. 1881, foi criada a lei dos sexagenários, né? Que os negros com mais de 60 anos eram livres, mas muitos não tinham condições de se tornarem livres. Os negros, para chegarem até essa idade, era uma coisa muito difícil. E nós tivemos aí, né, a abolição, enfim, né? Então, vamos lá. 1887, o Exército anunciou que não perseguiria mais negros fugidos. O Estado ficava sem a máquina repressiva que garantia a escravidão. Em 1888, a Câmara aprovou a Lei Áurea, né, Lei João Alfredo, que foi assinada pela Princesa Isabel. Acabava a escravidão, mas os fazendeiros escravocratas do Vale do Paraíba, que defendiam a monarquia e defendiam a escravidão, reclamaram mais da falta da indenização do que da abolição propriamente dita, né? O que foi feito? O governo, né, do Dom Pedro II prometeu pagar uma indenização para esses grandes fazendeiros com a perda aí dos seus escravos devido à abolição da escravatura. E não fez, ele não pagou, tá?
Por isso, os fazendeiros do Vale do Paraíba abandonaram o imperador. Também deram as costas para o imperador Dom Pedro II. Então, olha só, Dom Pedro II não tinha mais o apoio dos militares, não tinha mais o apoio da igreja, não tinha mais o apoio, né, da elite, tá? E não tinha aí mais o apoio dos fazendeiros, tá bom? E aí, né, nada mais podia acontecer a não ser se encaminhar para a República. Então, vamos lá. 1870, fundado no Rio de Janeiro, o Partido Republicano. Em 1873, surgiu o Partido Republicano Paulista. Neste mesmo ano, reunidos na Convenção de Itu, os cafeicultores de São Paulo aderiram à causa republicana. A Lei Áurea abalou a monarquia, que perdeu o apoio dos latifundiários e escravocratas por conta aí da falta do pagamento da indenização. Os republicanos já aproveitaram o momento e intensificaram a conspiração contra a monarquia, contra o regime, contra aí o segundo reinado, tá? Comandante de prestígio, proclamação da República, comandante de prestígio, Deodoro da Fonseca, foi convidado a chefiar o levante contra a monarquia. E em 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro, à frente de suas tropas, ele proclamou a República. A família real foi desterrada para a Europa e Deodoro assumiu o governo provisório. Gente, a família real, né, a família de Dom Pedro II, saiu aí fugida do Rio de Janeiro, tá? Deu aí o último baile do Império, lá na Ilha Fiscal, quando a gente passa na ponte, né? Na ponte Rio-Niterói, a gente vê a Ilha Fiscal. Ele fez o último baile ali, ele, no caso, Dom Pedro II, né? E dali mesmo ele já saiu fugido para a Europa. E a República aí foi proclamada, tá bom? Vocês estão vendo aí a imagem, tá? Foi um movimento que não contou com a participação popular. Vocês viram aí que foi um movimento militar, tá? Mas depois nós iremos falar mais sobre isso, tá bom? Deixa eu sair aqui. Na semana que vem, o que eu vou fazer, tá? Eu vou reviver essa história aí do fim da República, tá bom? Para a gente poder aí fixar mais esse assunto. Agora, eu vou aqui disponibilizar para vocês esse slide para vocês guardarem com vocês e também para vocês darem uma olhadinha de novo. Deixa eu aqui procurar ele aqui. Dá uma olhadinha de novo, fazer a anotação, tá? Esse slide, como vocês viram, ele é muito importante, vai servir muito para vocês até lá na frente, ó, botei aqui no chat, tá? Para vocês não deixar ele ir esquecido não, tá? Guarda ele bonitinho, direitinho, que ele vai servir e muito, 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 muito mesmo, tá bom? Peraí, rapidinho, deixa eu só confirmar aqui todo mundo. Ah, lembrando, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, a nossa conversação sobre o livro Esta Classe, As Cores da Escravidão, ficou para o dia 28. Perguntaram aqui se é para me entregar alguma coisa. Não, não é para me entregar nada. Nós iremos apresentar aqui na aula online. Tá? Não, professora, não era dia 29? 29, perdão. É que eu olhei aqui no calendário, aqui correndo. 28 é segunda, 29. Nós iremos apresentar aqui na aula mesmo, tá? Então, vocês vão aí ou desenhar, ou escolher um desenho, né? Que refletem o livro. Pode ser o desenho, uma imagem de um capítulo que vocês mais gostaram do livro, ou pode ser um desenho representando todo o livro, aí vocês que sabem, tá? Vocês irão me apresentar esse desenho aqui na aula online, não vai enviar nada para mim. Eu vi aqui, não sei se pode colocar isso, mas eu li uma parte do texto que eu achei interessante, que, tipo, o protagonista tá com, sei lá, tá com fome, aí ele ia comer na igreja. Aí, tipo, a fila tava muito grande e, tipo, do nada falou que tinha gente armada atrás de pessoas na fila. Eu falei, que? Mas não pode, professor. Então, Davi, é essa a ideia que você está falando que eu quero. Exatamente, você falou o que eu quero que faça. Você vai me apresentar um desenho, né, que você acha que representa muito bem essa imagem, essa passagem do livro que você acabou de falar, né, do momento que ele estava com fome e foi se alimentar na igreja.
Esse desenho você pode fazer, se você, professor, eu sou ótimo desenhista, você pode desenhar como você vê essa imagem na sua leitura, ou você pode procurar um desenho que te lembre essa imagem, né, na internet. Porque muitas coisas que a gente lê no livro, não tem a imagem lá no livro, não é verdade? Não tem. A gente tem pouquíssimas imagens. Então, eu quero que vocês façam o quê? Que vocês apresentem, né, através de uma imagem, o que você mais gostou no livro. E é exatamente o que o Davi fez. Ó. O Davi, ele me falou a passagem que ele mais gostou. Só que agora ele só me falou. Né? Lá no dia 29, ele vai me falar essa passagem que ele mais gostou e vai me apresentar o desenho. Professora, a minha dúvida é, como é que eu vou apresentar esse desenho? Você pode apresentar mesmo, igual eu apresento para vocês os slides, né? Você pode me apresentar aqui, tá? Você vai me avisar, professora, eu vou apresentar aqui, tá? Tá guardada a minha imagem no meu celular, no meu computador, eu vou fazer a apresentação de tela aqui para todo mundo ver. Você pode fazer isso, é só você deixar arrumadinho, bonitinho, só o seu desenho para apresentar, tá? Ou você pode botar no seu caderno e botar a câmera, mostrar assim, entendeu? Ó, mostrar assim, tá? A imagem também é uma boa, tá? Aí vocês vão ver qual a forma que fica melhor. Mas é exatamente o que o Davi fez. Você não precisa resumir o livro com um desenho, o livro todo. Você pode, com um desenho, me apresentar a parte que você mais gostou do livro, da sua leitura. Na verdade, o desenho é o modo que você viu a leitura que você fez. Essa é a ideia, tá bom? A gente vai deixar, então, isso para o dia 29. Não precisa me mandar nada, me enviar nada.